Mas olha quem está de volta para a alegria de alguns e tristeza de todos. Sim, eu estou falando de mim mesmo. E confesso que eu já estava com muita saudade. Depois de um breve período aí de férias, a viagem em família, aproveitando novos horizontes, novas experiências, orgias gastronômicas e tudo mais, eu voltei para gravar vídeos. E ó, esse primeiro vídeo já é um pagamento de dívidas. Eu ainda tô pagando as dívidas da viagem e agora tenho que pagar as dívidas com vocês. Por quê? Porque o vídeo de hoje será o react dos comentários de abril. Vocês acharam que eu tinha esquecido? Não, na última sexta-feira de maio era pra ter saído um vídeo aqui dos react dos comentários de abril. Mas, né, dado assim a minha desorganização, talvez, ou dado a correria dos preparativos para a viagem, eu acabei não conseguindo me organizar para preparar esse vídeo e deixar prontinho para vocês. Mas aqui as dívidas que eu faço, eu pago. É o famoso devo, não nego, pago quando puder, se der. Então, aleatoriamente, não vai ser na última sexta-feira do mês de junho, vai ser assim num dia qualquer, eu trago para vocês então o vídeo de react dos comentários do mês de abril. E vamos lá, mas antes, faz tempo que eu nunca fiz isso. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e suas amigas que gostam de ler livros ou que gostam de ver um careca feliz. E o primeiro comentário é do Leonardo Andrade 5955. Acho que eu já posso começar chique nesse vídeo. É o Leonardo Andrade 5955. Cara, eu gostei de Noites Brancas. Lembrou a saudade dos tempos de jovem. Quem não gostou provavelmente lembrou da juventude e não gostou disso. Vou dizer uma coisa pra você, Leonardo, eu não consegui nem lembrar da minha juventude, porque já faz muito tempo. Mas meu coração diz que foi uma infância e uma juventude feliz. Mas não foi por isso que eu não me conectei com Noites Brancas. Eu acho que o personagem principal era apaixonado demais. E apesar de eu ser também um cara movido pela paixão, pelas coisas, pelas pessoas, este personagem me superou. E eu achei que foi um pouco fantasioso demais. Talvez. Não sei. Quem sabe? Mas obrigado, Leonardo, pelo seu comentário e vamos ao próximo comentário. A Rosane Mulholland Prima. Ela botou o seguinte, é uma frase direta, uma frase muito verdadeira, uma frase que enaltece a minha alma, uma frase realmente que todos deveriam dizer em todos os comentários de todos os vídeos, e ela colocou o seguinte, esse cara é top. Obrigado, Rosane, e eu espero que você esteja falando de mim. Próximo comentário. Leituras Dani colocou o seguinte, me senti uma mocinha agora com isso de que os jovens do grupo gostaram, Sim, porque eu falei que quem gostou do livro Noites Brancas eram pessoas mais jovens. Eu tinha esse entendimento de que as pessoas do grupo de leitura coletiva que gostaram desse livro eram pessoas mais jovens. E aí a Dani disse que se sentiu uma mocinha pela minha observação, mas você é uma mocinha, Dani. E eu também sou um mocinho, apesar de eu não ter gostado da obra, tanto assim. Mas sou um mocinho e como diria a música do Legião Urbana, somos tão jovens. E eu perdi a linha de raciocínio, então vamos para o próximo comentário. Fábio Nogueira _BR, ele botou o seguinte, curiosidade de inscrito. Será que é só eu que fico agoniado de ver um livro de cabeça para baixo na estante do Edu? Fábio, meu amigo, eu peço desculpas porque eu não sabia que você ficava agoniado ao ver livros de cabeça para baixo aqui na minha estante. Mas não se preocupe porque a partir de hoje terei mais cuidado e não deixarei mais livros de cabeça para baixo para que você não se agonie, porque eu não gosto de ver meus inscritos agoniados. Próximo comentário. Sim, para continuar o vídeo eu tive que organizar meus livros porque eu também não gosto de ver eles de cabeça para baixo, desorganizados, porque também me dá agonia. Hashtag tamo junto, Fábio. O próximo comentário é do Guitar Alves. Ele botou o seguinte, só faltou falar do pseudônimo de Samuel Langhorne Clemens. Ficou bonita essa minha pronúncia, não é mesmo? Ele era piloto de barco no rio Mississippi e na época, quando o rio tinha a profundidade necessária para a navegação 2 braças, os marinheiros gritavam Mark Twain! É sério isso, Guitar Alves? Caramba, eu gostei muito dessa curiosidade. Mark Twain, 2 braças. Agora, Mark Twain não tem nada a ver com Samuel Langhorne Clemens. Mas ele adotou o Mark Twain porque fazia parte da vida dele, Mark Twain. Ele trocou o nome Samuel Langhorne Clemens por Mark Twain porque fazia parte da vida dele, Mark Twain. Se eu fosse trocar o meu nome por uma coisa que faz parte da minha vida, o meu novo nome seria comida. Próximo comentário. O Felipe Barros _J4Q botou o seguinte. Eu escrevi um texto muito bom dentro do banheiro fazendo o número 2.
tive uma boa inspiração no banheiro. Como já estava lá, peguei um caderno e uma caneta e escrevi. Felipe, eu só não entendi uma coisa. Você já estava lá. Talvez você já tivesse iniciado o processo do número 2. E aí, como você já estava lá, você saiu no meio do processo e foi buscar um caderno e uma caneta? Espero que você não tenha deixado rastros pelo caminho. De qualquer forma, Felipe, concordo plenamente com vocês e sugiro, aconselho... Olha, que conselho de merda que eu vou dar agora. O próximo processo criativo que você quiser, o próximo problema que você quiser resolver, sente no vaso durante o processo do número 2 e pense nesse problema. Você vai ver que abrirá à sua frente infinitas possibilidades de solução para esse problema. É mágico, eu não sei o que acontece. Também não sei se acontece com todo mundo, talvez não funcione com você, mas acontece comigo e percebo que não é só comigo. Inclusive já pensei até em trocar essa minha cadeira com rodinhas aqui do escritório e botar um vaso, porque de repente é o vaso que traz esse poder imaginativo e criativo de solução de problemas e de produção de coisas maravilhosas na nossa vida. Não sei, estou pensando em fazer isso. Talvez um vaso com rodinhas. Vou patentear essa ideia. Vamos ao próximo comentário. Lassique Belmont Brax Nani 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 Tu botou o seguinte. O Lassique, se você não o conhece, é o Jonathan. Eu estou entregando a identidade secreta do Jonathan. Boa noite, mestre. Quando você falou em banheiro, lembrei de uma piada. Qual é o mais rápido? O pensamento, a luz ou a dor de barriga? Aquela pesada que você sua frio. E ele mesmo responde. Obviamente, é uma piada, ele está contando, ele tem que responder. É a dor de barriga, pois quando ela vem não dá tempo nem de pensar nem de acender a luz. Boa, Jonathan, e digo mais, às vezes não dá tempo nem de sentar no vaso. Quando vem com vontade o negócio, é difícil. Só pra deixar claro, isso nunca aconteceu comigo, mas né, vai saber. Um dia talvez, quem sabe, dependendo da força da gravidade, pode ser que aconteça. Aliás, essa piada do Jonathan me lembrou uma outra piada relacionada a isso. Nossa, esse vídeo aqui é um vídeo de merda esse. É aquela piada que diz o seguinte, você sabe o que é diarreia, falou pro peido, vai na frente buzinando que eu tô sem freio. Sensacional. Vamos pro próximo comentário. Horácio7996 botou o seguinte, eu tenho esse cabelo curtininho aí. É porque no vídeo eu falei que quando eu era mais jovem, eu tinha o cabelo curtininho. Eu acho que é por isso que o Leonardo riu, né? Que as pessoas lembraram da juventude e não gostaram, porque realmente quando eu era mais jovem eu tinha um cabelo curtininho, pessoal. Aqueles cabelos assim que ele cai do ladinho assim, ó, e você vai abrindo a cortininha assim, ó, e botava atrás da orelha, era um espetáculo, uma coisa linda, aquele sol batia no meu cabelo, e eu, uau, propaganda do Colgate, uma coisa incrível. Mas o Horácio botou o seguinte, eu tenho esse cabelo curtininho aí, estou com medo do meu futuro agora, sniff, sniff, Horácio, não se preocupa. Vão-se os cabelos, fica-se a beleza. Vamos pro próximo comentário. O Lucas Viana Oliveira 1399 botou o seguinte: 02.21 é o tempo do vídeo, tá? Só pra vocês que são leigos aqui no YouTube, não entendem nada do YouTube, eu vou explicando pra vocês. Quando a pessoa bota ali o time no início da frase, é porque quer dizer em que momento do vídeo ele está fazendo o comentário dele. Tenho certeza que ninguém sabia disso. O Lucas colocou o seguinte: mas é justamente lavando a louça que assisto os seus vídeos, kkk. Lucas, temos algo em comum, tirando a literatura, tirando o amor, a paixão pelos livros. Porque eu também, quando vou acompanhar o conteúdo de outros canais, ou faço quando estou lavando a louça. Eu chamo de ócio produtivo. Então eu também faço isso, Lucas, e aliás, falando nisso, né, ócio produtivo também pode ser quando você tá sentado no vaso. Eu não vou voltar pra esse assunto. Próximo comentário. O Felipe Barros tracinhos J4Q botou o seguinte: qual o pior presente que você já ganhou em toda a sua vida? Caramba, eu não lembro com que roupa eu tava ontem, eu não vou conseguir lembrar, Felipe, de todos os presentes que eu já ganhei na minha vida. Mas deixa eu pensar aqui rapidamente, se eu ganhei algum presente na minha vida que eu achei sendo o pior presente da minha vida. Olha, Felipe, eu acho que pior presente da sua vida. Qual foi o pior presente da minha vida? O pior presente que eu ganho todos os meses são os boletos, a fatura do cartão de crédito. Isso não dá nem pra ser considerado presente, né? Mas presente, que a pessoa disse assim, caramba, isso aqui tu vai gostar. E aí eu ganhei e não gostei. Qual foi? Não lembro. Acho que não teve, Felipe. Não me lembro. Próximo comentário. O Leandro Pereira tracinho PU5SP escreveu o seguinte: pai, coloca naquele moço que fala engraçado. Eu gosto dele. Eu gostaria de saber quem é esse rapaz que fala engraçado. Disse a minha filha de 5 anos esses dias: Eduardo, você já leu a trilogia? Acredito que seja. Do Patrick Rothfuss, O Nome do Vento, O Temor do Sábio e A Música do Silêncio. Abração, meu querido. PS, se por acaso você ler ou reagir aos comentários no mês seguinte, o nome da filhota é Liz. Ela ficaria muito feliz ao assistir. Liz, um grande abraço pra você, Liz. Obrigado por acompanhar o tio que fala engraçado. Aliás, agora eu vou falar de um jeito engraçado que eu acho que só o teu pai
e vai entender, Liz. Não sei se você conhece esse personagem. Espera aí só um pouquinho que agora eu vou demonstrar todos os meus dotes de dublador para vocês. Ei, Catatão, onde está o guarda-belho? Muito bom, hein? Ai, ai. Ele pergunta aqui, o Leandro, se eu já li a trilogia do Patrick Rothfuss. Eu nem conhecia, Leandro, desculpa, o Patrick Rothfuss. Mas eu gostei dos títulos dos livros. O Nome do Vento, O Temor do Sábio e A Música do Silêncio. Aliás, algumas vezes é a melhor música que a gente pode ouvir na vida. A música do silêncio. Quando você tá no vaso, então, produz um cenário criativo sensacional. Leandro, falando sério agora, eu não conheci o autor Patrick Rothfuss, vou até pesquisar. Se você já leu esses livros, Leandro, ou se alguém que está vendo esse vídeo já leu esses livros que o Leandro comentou aqui, por favor, coloque nos comentários, vale a pena eu ir atrás ou nem vale a pena eu ir atrás? E com relação à sua filha, Leandro, Liz, aliás, roubando aqui o trocadilho do Leandro, fico muito feliz que a Liz esteja envolvida de alguma forma com um canal de literatura. Obrigado, Leandro, pelo comentário e vamos ao próximo comentário. O Lacique Belmonte Prax 9992 escreveu o seguinte, você sabe quem ele é. Boa tarde, mestre. Rapaz, que festança, hein? Que festança. Meu aniversário foi uma festança. Nossa, bebi tanto Guaraná que eu perdi a noção do tempo. Continue sendo essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Jonathan. Só mais uma coisinha. Para ajudar a colocar livros em box com mais de 3, coloca-os das pontas primeiro, depois você encaixa os do meio. Jonathan, sensacional a sua dica e eu trouxe um comentário aqui para ficar a dica para você também, que assim como eu, praticamente estragava tanto o box quanto os livros na hora de colocar os livros no box. Fica aqui a dica do Jonathan, comece pelas pontas e depois vai pro meio. E por falar em meio, quando você está no vaso fazendo o número 2, esquece. Próximo comentário. Adriano R. Lima escreveu o seguinte: já pensou em ser narrador? Adriano, não, nunca pensei em ser narrador, eu já pensei em ser locutor. Inclusive já fiz um curso de locução. É porque tem uma diferença, narrador é aquela pessoa que narra. Que novidade, não é mesmo? Então, na verdade, narrador eu não tive vontade, mas ser locutor sim, fiz um curso, né, conforme eu já falei, com uma grande profissional do mercado locutório aqui da minha cidade. E aí foi muito engraçado esse dia, porque vocês sabem, pessoal, que eu tenho uma voz AM. O que é a voz AM? A voz AM é aquela voz que toca o coração. É aquela voz que arrepia os pelos do sovaco. É aquela voz para falar no ouvido da garota quando você vai dizer para ela que não tem dinheiro para pagar a conta do jantar. É aquela voz mais grave, é chamada de voz AM. O problema é que quando eu terminei o curso, né, de locução, a minha professora me indicou para fazer um teste para fazer a locução de um evento gigantesco que ia acontecer. E eu fui fazer o teste. E sabe qual era esse evento? Esse evento era um evento chamado Planeta Atlântida. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Planeta Atlântida, mas é um evento musical que acontece aqui no sul do Brasil, que atrai músicos assim de todo o Brasil e até músicos internacionais, como por exemplo o Bruno e Marrone. E eu fui gravar a vinheta de chamada para esse evento. E aí foi muito legal porque eu cheguei no estúdio, aquele aquário, que você bota o fonezinho de ouvido, tem o microfone aqui, tem a pessoa lá fora, você fica sozinho no aquário, aí tem aquela pessoa lá fora, lá, que eu acho que é o técnico de áudio, e ele vai conversando com você e você ouve aqui o que ele tá falando e aparece a música aqui, e eu me senti um profissional, eu fiquei maravilhado, disse que cara, que legal isso aqui. Só tinha um pequeno problema. Lá de fora, o cara falou pra mim o seguinte, o técnico esse: Eduardo, é uma vinheta pro Planeta Atlântida. Planeta Atlântida é animação. Planeta Atlântida é pros jovens, entendeu? Então nós queremos uma voz FM. FM é o oposto do AM. Eu tenho uma voz mais grave. E eles queriam uma voz mais animada. Só que a minha voz animada ficou esganiçada naquele microfone. Ficou horrível, ficou uma porcaria. Eu falando, a vinheta não reconhecia a minha voz. E como eu não tinha ninguém pra me ajudar lá naquele momento, pra dizer, não, Eduardo, tenta fazer uma voz mais animada, mas no grave mesmo, no AM, não tem problema, você consegue, você é uma pessoa inteligente, vai lá. Como não tinha nenhuma orientação, o técnico tava lá só pra gravar a minha voz mesmo e tentar aproveitar o melhor da minha voz, ele não ia me ensinar nada, ele achou que eu já sabia tudo, ficou uma porcaria. Ficou aquela voz, sejam bem-vindos ao Planeta Atlântida! Agora o melhor planeta do Brasil! Corri! E obviamente eu não fui chamado pra nenhum outro trabalho e obviamente a minha voz não foi utilizada pra essa vinheta. Mas tudo isso pra contar, Adriano, que sim, eu já tive vontade de ser locutor e talvez, quem sabe, no futuro muito breve eu não tente novamente entrar nesse mercado. Mas por enquanto eu estou feliz aqui fazendo conteúdo pra vocês e utilizando todos os recursos da minha voz maravilhosa pra fazer vídeos incríveis pra vocês que são incríveis também. E vamos ao próximo comentário. O Guitar Alves botou o seguinte: que dia você vai fazer como eu e assumir a careca integralmente raspando fora o que restou? Guitar Alves, jamais. Porque os meus cabelos podem querer
querer me abandonar. Mas eu não vou abandonar os meus cabelos. Se eles quiserem cair, eles que caiam por conta própria. Eu não vou forçar eles a nada. Mas eu já vi o teu vídeo, o Guitarobs já mandou o conteúdo para que eu faça o react na estante dele, e ele mandou um vídeo antes conversando comigo, e eu presenciei a sua, digamos assim, reluzente cabeleira, e o Guitarobs realmente ele resolveu assumir a calvície, nem calvície, né, a carequice mesmo, com tudo, e raspou tudo. Já pensei nisso, Guitarobs, mas eu não, a princípio não vou fazer, porque isso aqui no final das contas, Guitarobs, é o charme que me restou de épocas douradas. Enfim, vamos pro próximo comentário. A Carolina Miller 0857 botou o seguinte: bom saber que a produção arranjou um bolo de chocolate pro teu aniversário. Muito bem, produção. Carolina, na verdade, não foi a produção que arranjou o bolo de chocolate. Mas tudo bem, ela prometeu que ano que vem, se tudo der certo, ela providenciará o tal bolo. O que nos resta é esperar, não é mesmo? Vamos ao próximo comentário. O Martins Del Mondes colocou o seguinte: Buenas Dimensão, eu gostaria de perguntar o que você acha de ler livros ou livro da Martine Claret. E você poderia listar alguns que você recomenda? Mas com certeza, Martins Del Mondes, farei-lo-ei isto neste momento. Eu trouxe aqui, Martins Del Mondes, as duas últimas experiências que eu tive com a Martine Claret, ou a Martine Claret, como eu costumo dizer aqui. A penúltima experiência que eu tive foi com o livro Os Miseráveis, que tá de cabeça para baixo, para agonia do Fábio. Olha, sinceramente, essa edição aqui, maravilhosa. Gostei muito, eu sei que foi nessa época aqui que eu tava lendo esse livro que eu descobri que a Martine Claret entrou ali numas polêmicas de pegar as traduções e não pagar os direitos da tradução. Ela era uma editora meio polêmica nesse sentido, mas essa edição aqui que eu tenho, sensacional, maravilhosa, indico a leitura por essa edição, não tive nenhuma dificuldade. E a última edição que eu li da Martine Claret foi essa daqui do Don Quixote, que eu também gostei bastante. Ambas as edições têm muitas notas de rodapé, tem muitas notas explicativas. Esse aqui do Don Quixote, a leitura foi um pouquinho mais complexa, mais complicada do que a dos Miseráveis, mas aí foi por conta de pegar uma tradução dele assim meio arcaica, né, e aí colocaram nessa edição. Mas também da mesma forma, eu ia comentar isso na resenha leiga, mas aproveitando já vou comentar agora. Os membros do Clube de Leitura Coletiva que leram em outras edições comentaram que a diferença assim vocabulística não era muito diferente do que estava nessa edição aqui. Tinha suas complexidades também. Enfim, eu espero que você tenha entendido, Martins, eu espero ter sido claro, apesar da minha confusão, mas eu indico sim a Martine Claret e eu indico sim essas duas edições para fazer a leitura destas duas obras. Próximo comentário. A Sabrina Veronese AC325 escreveu o seguinte: tem algum livro ou HQ que você leu e marcou sua infância ou juventude? Sabrina, eu vou ser meio clichê aqui na minha resposta, mas Turma da Mônica, né? Óbvio, acho que marcou a infância de todo mundo e vem marcando a infância de todas as gerações presentes e futuras, marcará, talvez, não sei, mas Turma da Mônica. Mas tem uma história que eu lembro muito, agora lembrei de outra, viu? É sim, é dinâmico o negócio aqui. Eu tenho esse livro aqui, assim, ó, eu adorei isso aqui, tá? Que é A Morte e o Retorno do Super-Homem. Eu não cheguei a ler esse aqui, eu não li esse ônibus aqui, mas eu li a versão, digamos assim, resumida da Morte e o Retorno do Super-Homem. Eu tinha HQ da Morte, depois eu tinha as 3 HQs que traziam o Retorno do Super-Homem, que vinha aqueles Super-Homens lá diferentes e tal, e muito legal. Isso aqui me marcou bastante, porque, né, a Morte do Super-Homem é muito emblemático, mas eu lembro também de uma história do Hulk, do Incrível Hulk, que ele tinha um amigo que era HIV positivo, e aí esse amigo, ele tava convalescendo, já estava morrendo, e o Hulk tava numa fase, assim, do Hulk, uma das melhores fases do Hulk, em que ele é o Bruce Banner, a mente do Bruce Banner no corpo do Incrível Hulk. Daí é fantástico, é sensacional, é um Hulk fortão lá, só que inteligente. E aí esse amigo com HIV positivo pede pro Hulk para que seja feita uma transfusão de sangue, porque ele tem a esperança de que o sangue do Hulk, os raios gama que estão no sangue do Hulk, curem ele, porque o Hulk tem aquele poder de regeneração. Então, talvez ele pensou, caramba, me dá o teu sangue que eu vou me regenerar e ficarei feliz e saudável. Mas o Hulk tinha medo, de transformar ele num monstro. E aí o Hulk finge que dá o sangue para ele, faz uma transfusão lá, finge que dá o sangue, ele fica extremamente triste porque ele tá fingindo, mentindo pro amigo. E aí o Hulk tem um dia que ele vai visitar o amigo tá lá dizendo, puxa, eu já tô até me sentindo mais forte e tal, mas o Hulk percebe que o amigo dele sabe que, na verdade, o Hulk não doou sangue, e aí o cara tem uma piora na frente do Hulk e vem a falecer, e o Hulk fica extremamente transtornado. Cara, essa história pra mim marcou a minha infância. Que loucura isso, não é mesmo? Marcou minha juventude essa história. Uma história muito bonita mesmo, não sei nem em que HQ tá, mas é uma história realmente sensacional. Eu diria essas histórias, essas HQs, e realmente eu não me lembro de outra, talvez tenha, com certeza. Se eu parar aqui e ficar mais meia hora pensando, eu vou conseguir lembrar, mas aí a gente vai se atrasar pro almoço, então eu tenho que falar só esses que eu lembrei até agora. Mas se eu lembrar de outro, eu prometo trazer talvez em outro vídeo pra passar pra vocês. Obrigado, Sabrina, pelo comentário.
comentário e com este comentário da Sabrina, deixa eu ver aqui. Sim, nós encerramos os reacts nos comentários do mês de abril. Olha, pessoal, continuem comentando, continuem interagindo aqui nos vídeos, que eu adoro essas interações. E é muito bom estar com vocês de novo. Obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.